A ideia aqui é tratarmos de uma situação que eu acabei de receber. Refere-se ao crime de stalking, né? Ultimamente nós temos visto aí várias notícias falando sobre o crime de stalking, né? Condenações por esse tipo penal, o que até certo tempo nós não tínhamos, né? O crime de stalking, ele foi inserido no Código de Processo Penal em 2021 e até o presente momento eu ainda vejo muita dificuldade dos agentes na hora de fazer o registro do boletim de ocorrência. Muito dificilmente eles colocam a tipificação da conduta como perseguição, como stalking. Eu tenho visto várias tipificações, como difamação, perturbação de trabalho e de sossego, não necessariamente o tipo previsto no artigo 147A do Código Penal. Então, por conta disso, eu quero tratar desse boletim de ocorrência trazido aqui no processo no qual eu tenho que apresentar uma defesa preliminar hoje, e eu achei de suma importância falar sobre esse assunto, porque nós temos visto ultimamente, né, até condenações pelo crime de stalking, que até certo tempo não tinha, pelo pouco tempo que a gente tem essa tipificação penal dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Então, aqui nesse boletim de ocorrência, onde a noticiante ela diz que teve um relacionamento com o acusado por cerca de 8 meses, que a relação se encerrou em 15 dias da data que ela registrou o boletim de ocorrência. Essas datas elas são muito importantes, inclusive para se identificar se essa conduta perpetrada pelo agente, ela trata-se realmente de stalking ou é um outro tipo penal. Então aqui ela diz que a relação ela perdurou por 8 meses e se encerrou a 15 dias, ou seja, 15 dias da data do registro do boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência ele foi registrado no dia 12/5 de 2022. No relato, ela diz que na data de 11/5, às 17 horas e 15 minutos, o acusado teria perturbado a vítima, tá? Essa perturbação ela aconteceu através de contato por meio do interfone, uma vez que o acusado reside no mesmo local da vítima. O importante destacar é que nesse relato, a vítima ela não traz de forma clara e precisa por quanto tempo esse acusado ficou perturbando a sua tranquilidade, né? Por quanto tempo esse acusado ficou tentando contato com ela. Ela apenas diz que em 11/5 e ainda traz uma data, isso teria acontecido, né? E aí na data, no dia seguinte, ela foi e registrou o boletim de ocorrência. É importante demonstrar que essa conduta do acusado, ela tenha ocorrido de forma reiterada. O artigo 147A, ele trata de uma conduta de perseguir alguém. Essa conduta, essa perseguição, ela tem que ocorrer de maneira reiterada e por qualquer meio, pode ser virtual, por contato telefônico, enfim. E esta conduta, ela tem que ter como resultado ameaçar a integridade física ou psicológica da vítima, restringir a capacidade de locomoção e invadir a esfera. Então veja, nós temos 3 hipóteses aqui que precisam ser preenchidas para que seja configurada a prática de perseguição: ameaçar, restringir e invadir a privacidade. Se não estiverem presentes essas elementares, não se enquadra na conduta de perseguir alguém, tá? Então aqui no boletim de ocorrência, realmente a gente consegue identificar o preenchimento dessas 3 elementares. Mas será que essa conduta aconteceu de forma reiterada? Não vejo essa informação no boletim de ocorrência, tá? Bom, mas aí foi feita a investigação, foi apresentado o relatório para o Ministério Público e o Ministério Público achou prudente oferecer a denúncia. E aqui eu tenho um detalhe importante. Lembra que eu falei que não fica demonstrado a conduta ter ocorrido de forma reiterada? Pois bem, o Ministério Público, com toda a sua malandragem, ele faz o seguinte: ele traz a seguinte informação aqui na denúncia: em data não especificada nos autos, mas certo que entre os últimos dias do mês de abril e a primeira quinzena do mês de maio. O que significa isso? Os 15 dias que a ofendida diz no boletim de ocorrência que terminou o relacionamento com o acusado.
em horários diversos, essa informação não consta no boletim de ocorrência, sendo que, como último fato, em 11/5/2022, às 17h15, na residência da vítima. No boletim de ocorrência, não existe a informação de que isso vinha acontecendo dentro daqueles 15 dias anteriores, né? Como diz o Ministério Público. Então, ele utilizou ele reformulou essa exposição dos fatos para que fique demonstrado na denúncia que o acusado teria perseguido a vítima reiteradamente. Porque daí ele diz o seguinte: livre, voluntariamente, ciente da ilicitude e da conduta, prevalecendo das relações domésticas e familiares, o acusado perseguiu reiteradamente a vítima. Bom, agora eu vou apresentar aqui a defesa preliminar, né, desse acusado, tendo por certo de que, no meu entendimento, não ocorreu aqui o crime de perseguição. Ocorreu a difamação? Pode ter ocorrido a difamação. Ocorreu perturbação do sossego e do trabalho? Não sei. Isso vai depender, né, do que a gente vai conseguir extrair das partes na audiência da instrução e julgamento. Mas aqui, por hora, o Ministério Público, então, oferece a denúncia contra o meu cliente, imputando a ele a prática do artigo 147-A, parágrafo 1º, inciso 2, que significa que seria o crime de perseguição, com a pena que deve ser aumentada pela metade, tendo em vista que o crime ocorreu pela condição de gênero. Então, eu vou apresentar aqui agora a resposta à acusação. Defesa preliminar do meu cliente, já tendo ciência de que eu vou precisar, né, que se demonstre na audiência que essa conduta não teria ocorrido de maneira reiterada, o que, né, não caracteriza o crime de stalking, porque o stalking, ele precisa demonstrar de que a conduta do agente ocorreu de forma reiterada, por diversas vezes, tá? Um simples contato com a pessoa, uma simples olhada no stories da pessoa, uma simples ligação feita 1, 2, 3 vezes no dia, não caracterizam stalking, né?